O que a gente pretendeu com tudo isso? Envolver a comunidade acadêmica para que os engenheirando que estão começando suas vidas profissionais, vamos dizer, incorporem, vamos dizer, nas suas premissas e projetos já essa preocupação com o meio ambiente. Esse é o objetivo do Sindicato dos Engenheiros, né, que é induzir aos futuros profissionais, né, que estão começando as suas vidas profissionais a se preocuparem com a vida ambiental. Começa exatamente, né, a apresentação com a Declaração de Dublin, que ocorreu exatamente na Irlanda, né, em 1992. Então, o principal aspecto discutido, né, logicamente, é a questão dos recursos hídricos e a situação crítica, né, que nós temos dentro do planeta. A água é uma necessidade para o consumo humano, né? Nós, basicamente, temos dentro do próprio organismo mais de 70% de água, necessidade de água, e como é que poderíamos no futuro estar sem água. E a água, logicamente, para nós tem valor econômico em todos os seus usos competitivos e deve-se promover sua conservação e proteção. A cada 20 anos dobram os volumes de água consumida pela população e é importante manter esse equilíbrio entre a oferta e a demanda. As empresas hoje estão cada vez mais determinadas em trabalhar com o reuso de água, né? A partir de 2012, né, os comitês de bacias já estão se apropriando disso. Nós vamos que pagar por esse uso, né, desse uso da água. Aí a quantidade de água aqui, logicamente, a gente vê quantidade e qualidade, né? Não adianta eu ter quantidade e não ter qualidade de água, e a gente vê exatamente os nossos mananciais em São Paulo. Nós temos as funções hídricas, né? Quais são essas funções? Elas estão ligadas à questão da gestão, da oferta, do uso consultivo, não consultivo e a preservação. Se eu não tiver um planejamento dentro da área de gestão de recursos hídricos, logicamente que a gente vai ter perdas, né, exatamente dentro do próprio sistema. E o que é o gerenciamento para a gente, né? Nós temos uma política, né, uma política nacional de recursos hídricos, né? Nós temos uma política do Estado que ela antevém exatamente a política nacional, né? E a articulação aqui a gente propôs exatamente com os diversos agentes sociais e econômicos para discutir exatamente, né? Então, como é que a gente discute isso? É, logicamente, dentro dos comitês de bacias hidrográficas, logicamente, o Comitê do Alto Tietê dividido dos subcomitês, e é ali que a gente discute. Em 1934, né, eu tenho o Código de Águas, né, que foi criado. Esse código, exatamente, ele veio por uma necessidade de regulamentar os usos dessa água que nós tínhamos no passado. E até 1990, nós vimos que a prioridade do uso era exatamente para energia elétrica. E nós temos, né, na cronologia, a Política Nacional, né, de Recursos Hídricos, 97, a 9433, né, e que dita exatamente, né, cria-se a forma, os instrumentos para que a gente possa ter o gerenciamento e a forma da gestão atuante hoje. E a criação também, em 99, da Agência Nacional de Águas. A implantação dos comitês de bacias hidrográficas no Brasil, né, ele surge exatamente entre 1991, e esse marco vem cada vez mais para 2009, 2010, enfim, que nós estamos hoje participando, né, do modelo sistêmico de integração participativa. Por mais que a gente destaque, né, que o nosso modelo está dentro da integração participativa, né, de discussão, muitos ainda que participam de comitês de bacia parece que se situam ainda no modelo burocrático e no modelo econômico-financeiro. Então, o modelo burocrático, ele trabalha de que forma? De bases legais ainda, em decretos, normas, né, portarias, resoluções. E esse modelo é o que nós migramos, né, que é o modelo participativo, como é o modelo da França hoje. A França também ela começou no modelo burocrático, como a Alemanha também, e migraram exatamente para o modelo sistêmico de integração participativa. Então, no passado, como é a questão do mercado para a gente? Olha aqui, água como um bem público, né? No presente, água como um bem e com valor econômico, né? No passado, seus serviços a serem desenvolvidos e operados por agentes de governo. No presente, hoje, governos devem criar estruturas e mecanismos que possibilitem às pessoas e aos mercados o uso eficiente da água. No passado, usuários pagam o preço dos serviços de água. E, no presente, usuários pagam o preço que representa a verdadeira escassez de água. A gente precisa de estruturas legais e institucionais para gerir esses recursos hídricos.
e cada vez mais o ambiente, né, a questão de geografia, enfim, precisa de um gerenciamento, e cada vez mais a gente fala da questão da idoneidade dos próprios usuários dentro da bacia. O mercado de águas, ele é um mercado que vai crescer no Brasil, e a gente espera que isso venha com a transposição do Rio São Francisco, porque aí quem vai deter água e como é que vai ser esse mercado adiante. E aí é uma problemática também a questão de energia, porque a gente tem as hidrelétricas Paulo Afonso, enfim, dentro da própria transposição, e a gente também não sabe como isso vai ficar, qual é a quantidade de água que vai ser transporta, né, enfim, e a gente não reconhece ainda, e fora os impactos ambientais. Do ponto de vista conceitual, trabalhar com alguma coisa com eficiência é você usar o mesmo produto, né, usar o mesmo recurso e produzir mais. Ou então, você fazer o mesmo trabalho usando menos recursos. Quando a gente está falando sobre edificações, vem sempre à cabeça, mas o que dá para fazer além e por que isso é importante? Então, para exemplificar esse estudo, nós pegamos aqui um estudo de caso, né, de um dos projetos de governo, que era a possibilidade de trocar chuveiros elétricos por aquecedores solares. Então, o chuveiro elétrico é uma invenção brasileira e que é amplamente usado em 3 países do mundo: Brasil, Colômbia e Angola. Ele é muito eficiente, né, porque ele esquenta a água em cima da cabeça da pessoa e joga no corpo, né? Só que ele é um equipamento de energia intensiva. Ele é uma resistência pura e, por isso, ele consome muita energia. Quando existem essas propostas de troca por aquecedor solar, né, nós pensamos em calcular os impactos disso e ver o que pode acontecer. Como ele representa sozinho o chuveiro elétrico perto de 25% da conta de energia das casas brasileiras, ele é um dos primeiros parâmetros a serem atacados. Dos equipamentos totais, 73% das casas já têm chuveiro elétrico, né, no Brasil. E é claro que a região norte e nordeste usa menos esse equipamento por causa das temperaturas, né? Eles não necessitam de aquecimento de água devido ao calor. O Brasil tem uma elevada radiação solar, e esse aquecimento solar ele é considerado como uma energia alternativa limpa. Ela não gera gás de efeito estufa, não produz gases tóxicos e não produz lixo radioativo. O aquecedor solar, então, médio custo inicial, alto custo de instalação e eficiência variável, se a gente considerar as questões do tempo estar nublado, né, o de inverno nosso, ele não ser suficiente para aquecer a água total que nós precisamos para o banho. O projeto Minha Casa Minha Vida, fase 1, previa a construção de 1 milhão de casas populares, e era uma premissa, uma vontade de governos, né, sem muito financiamento, de que essas casas fossem todas elas com aquecimento solar no lugar do chuveiro elétrico. Então, a gente começou a estudar esses parâmetros para fazer os cálculos do impacto de 1 milhão de residências trabalhando com aquecedor solar no lugar do chuveiro. Não acabou fase 1, mas essas casas não foram construídas com aquecedores solares. Então, uma curva de carga é uma curva em que eu tenho aqui no eixo de baixo as horas do dia, e nesse eixo de cá a potência exigida do meu sistema elétrico. Tiro o chuveiro elétrico, não tem impacto nenhum na região norte, que é o gráfico de cima. Já na região nordeste, já tem uma pequena variação. O pico de consumo é por volta das 19 horas, que é o mesmo horário em que entra o chuveiro, que é um padrão brasileiro de tomar banho esse horário, e entra também a iluminação. Eu penso nesse gráfico agora como um país, Brasil, eu tenho que imaginar o seguinte: todo o meu sistema elétrico, minhas usinas, minhas linhas de transmissão, distribuição, tem que aguentar o pico. Se eu conseguir diminuir esse pico, espalhando por outros horários do dia, eu consigo um ganho enorme. E região sudeste, aqui embaixo, vem a redução de pico enorme se eu tirar o chuveiro elétrico de uma residência. E aqui chegamos à região sul, que com certeza, por ser uma região mais fria, é que mais se utiliza do chuveiro elétrico. Se esse projeto é direcionado à população de baixa renda, e um equipamento custa caro, em quanto tempo isso se pagaria? Essa foi a premissa. Dos cálculos que nós fizemos, varia entre 3 anos e meio até 4 anos, 3,9 anos. Casas brasileiras, que hoje consomem perto de, em média, 170 kWh por mês, vão chegar aqui, no pior dos cenários, a 245 kWh por mês em 2030. Então, significa o seguinte: nosso consumo vai subir, e se eu tenho que pensar nesses chuveiros já agora, né, como uma maneira de economia para o futuro. Os usos de aquecedor solar têm ganhos significativos, né, vantagens econômicas, socioambientais, um melhor aproveitamento da hidroeletricidade,
redução de recursos para investimento em geração, de transmissão e distribuição, uma economia anual de 442 gigawatt-horas, né? Esse deslocamento do pico de consumo, que é uma coisa muito importante para o país.